Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. A Ana Paula, a missionária Jéssica, áudio. Vocês estão me ouvindo? Sim, graça e Ouvindo paz. bem? Tá. Bom dia. A paz do Senhor Jesus, meninas. Bom dia. Amém. Paz do Senhor. Demoro para entrar. Hoje eu perdi a hora de levar o bebê para creche. Aí, bem na hora que eu entrar na live, ele acordou. Aí ele chorou, fui lá pegar ele bem na hora que a Ana estava me ligando. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de vida, mais um dia que o Senhor nos concedeu. Eu costumo dizer todas as vezes que eu acordo, que às vezes a gente fala assim em determinadas situações: Deus, tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? Só que a maior certeza de que a misericórdia de Deus repousou sobre a nossa vida é o fato da gente deitar e dormir e acordar. Isso é uma certeza de que a misericórdia de Deus nos alcançou. Então, eu sou grata a Deus por esse dia de hoje, pela vida de vocês, por esse propósito, por essa comunhão, né? Esse propósito que Deus colocou no coração da Ana. Deus abençoe a vida dela, a família dela, o ministério dela e a vida de cada um de vocês. Eu sei que não é fácil, né? Não é porque é pela manhã, aparece assim, pela manhã é mais fácil, que a gente tem menos compromissos, menos afazeres, e na verdade não é, né? A gente acaba não, né? Estamos priorizando o reino, então que Deus venha trazer o galardão dele para a vida de cada um de vocês, amém? Eu estava com uma palavra no meu coração, eu vou ser bem rapidinha. E o Senhor falava no meu coração que é manhã de livramento, para as nossas casas, para as nossas vidas, né? No livro de Reis, vai contar sobre o dia. Ô filho, fecha a porta aqui, por favor. Vai contar sobre o dia que. Fecha a porta com a mãe. No dia que o rei da Síria, ele se levantou para fazer guerra, né, contra o rei de Israel. Ele vai se levantar para fazer guerra contra o rei de Israel. E ele vai fazer várias armadilhas para matar o rei de Israel. Só que toda armadilha que ele fazia dava errado. Toda armadilha que ele fazia dava errado. Aí um dia ele vai chamar, né, os servos dele e vai falar assim: quem entre vocês estão me traindo? Aí alguém vai se levantar e vai falar assim: ninguém está te traindo. É que existe um homem de Deus, que tudo que o Senhor fala no seu quarto, Deus fala para ele e ele vai lá e fala para ele. Vem cá, Deus fala para ele e ele fala para ele. Aí o rei da Síria vai ficar nervoso, né? Obviamente, e vai mandar procurar o profeta, mandar procurar Elias. E Elias está escondido dentro da cidade de Dotã, escondido da morte, do perigo, né? Da perseguição. E o rei da Síria vai mandar buscarem ele, né? Vão lá, peguem ele para me prender ele, porque prendendo ele, né, automaticamente não tem como ele ir lá transmitir nada para o rei e a armadilha vai dar certo. Só que a gente sabe que o nosso Deus, ele não é limitado, né? O nosso Deus, ele não é limitado. A gente se limita, a gente se bloqueia, a gente não se permite. Mas o nosso Deus, ele não é limitado. É como Paulo e Silas, né? Estavam presos, mas através da oração, né? A voz deles alcançou o céu, alcançou o milagre, alcançou a libertação. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não dá tanta ênfase para essa questão do falar, do pronunciar, do transmitir dentro da nossa casa. Bem verdade é que quando são fases e momentos que nós estamos a todo vapor, querendo liberar uma palavra, querendo, né, falar algo da parte de Deus, ou mesmo que não seja da parte de Deus, mas que seja de bem, para que aquele bem venha sobre a vida de alguém,
Tem esse momento que a gente está a todo vapor, mas tem momento que a gente não quer liberar palavra nenhuma, a gente só quer ouvir alguma palavra, a gente só quer ficar quietinho, a gente não quer nem conversar, né? Só que a nossa voz, não digo voz assim, falando aleatoriamente, eu digo a voz profética, né? É algo muito importante, porque a nossa palavra tem um peso, né? A Bíblia diz que a, a língua, né, a boca, é uma das ferramentas mais poderosas. Ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar, de trazer vida e de trazer morte. Então, Elias, ele está escondido e o rei da Síria manda procurar ele para matar ele, para prender a boca dele, né? Ele imagina que prendendo ele, acabou a profecia, acabou a revelação, acabou, não vai ter mais impedimento, né? E eles vão, né? Eles vão para a cidade para buscar o profeta. Vou abrir aqui para ler para vocês. Espera, mas tá aqui. Não mexe, bebê. Deus, que foi, amor? Não mexe. Segunda Reis, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8 em diante. Mas eu quero ler aqui. Capítulo 6, versículo 13, diz assim: E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Algo que me chamou muita atenção dentro desse texto é que os servos do rei da Síria, eles vão se preparar, eles vão se organizar e vão cercar a cidade de Dotã para poder pegar o profeta. E aí, certa feita, eu meditando nesse texto, eu falei para Deus, eu falei, por que eles já não entraram, né, dentro da cidade? Porque, observe, vamos colocar aí das coisas da terra, quando a polícia sabe que tem um meliante dentro de um ambiente, a polícia não vai ficar na porta da casa, do estabelecimento que seja, esperando o bandido sair para prender o bandido. Eles vão entrar e vão alvejar o bandido, né? Porque ele está errado. Eles estão lá naquela determinação de pegá-lo. E eles saíram, né, ali do rei da Síria e foram para pegar o profeta. E por que que eles não fizeram o que eles foram fazer? Eles cercaram a cidade, passaram a noite toda cercando a cidade, guardando a entrada da cidade. E aí eu falei para o Espírito Santo, falei, por que que eles não entraram na cidade? Aí o Senhor falou assim, perceba dentro do texto, a misericórdia e a oração, ela é tão poderosa, fez com que o inimigo, não era o amigo, o inimigo, além de guardar a cidade toda, não foi só a vida do profeta, além de guardar a cidade toda, guardou a vida do profeta, guardou os moradores de Dotã, ninguém entra, ninguém sai, não entra mal naquele dia na cidade por causa do profeta. E eu tenho certeza que Eliseu, ele vai orar antes de dormir, vai clamar a Deus, vai falar com Deus, e a oração guardou a vida dele, né? E a Bíblia diz que quando é de manhãzinha, Geazi se levanta para sair, né? Como a gente leu, que o homem de Deus se levantou muito cedo, né? E aí ele vai se deparar com aquele problema, com a cidade cercada. Então, quando a gente lê, né, que
Eliseu, ele se levantou muito cedo, isso é um sinal de que ele estava deitado, estava dormindo. E Deus não permitiu que o inimigo entrasse para atrapalhar o sono do profeta. Nessa manhã de hoje, receba da parte de Deus proteção, livramento da parte de Deus. Tem situações que a gente passa, que a gente enfrenta, que a gente não imagina, os nossos olhos não visualizam, mas tem uma perseguição, tem um bloqueio, tem alguém atrás da nossa vida para matar a nossa alma. E Deus fala, não toca no sono do profeta, deixa o profeta descansar. Meu, isso aqui é tão lindo, é tão lindo da parte de Deus, ver que Deus até permitiu o inimigo ir para lá, Ana. Cercaram a cidade, mas não entraram. É como se o Espírito Santo fala, olha, do portão para fora, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas do portão para dentro tem um profeta de Deus e aqui você não entra. Perceba, a Bíblia vai dizer no livro de Samuel que os filhos... Ô filho, eu estou ocupada, acende a luz, por favor. Os filisteus, eles vão fazer várias guerras, né? Só que chega um tempo que é estabelecido... Como é que eu posso dizer? É estabelecido um padrão. Um termo, daqui para cá você não entra. As nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, nessa manhã está sendo guardada pela mão de Deus. Um esposo que foi trabalhar, um filho que está na escola, não só de perto, de longe, que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está aqui presente nessa reunião, mas também está no serviço com o marido, mas também está na escola com o filho, mas também está no trabalho com o amigo, ele está em todos os lugares, dando livramento, é manhã de livramento para mim e para a tua vida. Nenhuma ferramenta preparada contra a nossa vida não vai prosperar. Nessa manhã, receba livramento da parte de Deus e proteção, porque o Senhor está cuidando da minha e da tua vida. É amanhã que o Senhor está cuidando da minha e da tua vida. Muitos confiam em carros e outros em cavalos, e outros em seus cavaleiros, mas nós confiaremos e faremos menção do nome do Senhor. Nós confiaremos e faremos menção do nome do Senhor. É manhã de livramento, né? Quando Deus ele fala de livramento, é uma profundidade tão real, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não sabe se é um acidente de carro, a gente não sabe se é uma queda no banheiro, a gente não sabe se é uma queda na escada, a gente não sabe se é um infarto, são inúmeras coisas. E Deus está guardando a nossa vida nessa manhã. O inimigo, ele está investindo muito. Solta ele que você está me atrapalhando. Dá licença, vai lá pra fora. Dá licença, vai lá pra fora. Você está me atrapalhando. Vem, filho. Tem coisas que só Deus pode fazer. E Ele está fazendo por mim e por você nessa manhã. Eu quero deixar um louvor rapidinho. Livramento também. Só um pedacinho. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vou acabar, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção,
Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que aquieta o vento, aquele que acalma o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Um Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Recebe livramento da parte de Deus e cuidado. O livro de Salmos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É amanhã que o Senhor está guardando, não é só a nossa vida, porque perceba que os homens do rei da Síria, eles não guardaram só a vida do profeta que estava dentro da cidade, eles guardaram toda uma cidade, irmão. Deus, ele é tão poderoso que ele faz o inimigo guardar a cidade. Guardar a cidade, tem proteção divina, tem intervenção divina para mim e para você, para tua casa, para minha casa, para minha família, para tua família, para os nossos projetos nessa manhã. Amanhã que o Senhor fala, continue a projetar. Continue a projetar. Continue a projetar. Porque toda armadilha que o inimigo tem armado para atrapalhar ou interromper os projetos de Deus na nossa vida está caindo por terra nesta manhã. Está caindo por terra nesta manhã. É amanhã que Deus vai estar, na verdade, né? Fazendo algo novo para mim, para tua vida, para minha casa e para tua família. Recebe bênção da parte de Deus. Recebe vitória da parte de Deus. E quando eu falo vitória, eu não falo ligada a coisas materiais, eu falo vitória da parte de Deus, irmão. Receber vitória da parte de Deus é algo glorioso. Eu falo de vitória da parte de Deus, eu me lembro de Josafá, né? Josafá, ele temeu a guerra, ele temeu os inimigos. E Deus, ele vai confundir os inimigos, fazendo com que um matasse o outro. Olha o poder desse Deus. Ele confunde e ele protege. E ele dá livramento e ele dá vitória nessa manhã, para mim e para a tua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Geazi, ele vai ver, né, que a cidade está cercada e ele vai entrar para dentro de novo, vai falar para Eliseu, ele vai falar: "Ai, meu Senhor, né, o que faremos agora? A cidade está cercada." E Eliseu vai falar para ele: "Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Eu imagino a cara de Geazi ouvindo isso. Eu acho que Geazi deu um giro de 360 assim naquele monte e ele pensou: Eliseu agora ficou doido de vez. Porque tem momento que a gente é taxado até como doido, tudo é oração, tudo é Deus, tudo é igreja. Eliseu, ele vai falar: "Não temas, mais são os que estão conosco." Mas quem que está conosco? Eu acho que Geazi olha e fala: "Meu, ele pirou, não tem ninguém aqui, só eu e ele. Como ele está falando que mais é os que estão conosco?" Porque o que é do céu, irmão, o que é do céu, quem não tiver no mesmo propósito, alinhado, na mesma fiação, não enxerga. E é por isso que é preciso Deus abrir o olho de alguém na tua casa, abrir o olho de alguém que te acompanha, porque Geazi está junto com Eliseu, mas os olhos dele não estavam abertos, não estava enxergando coisas do céu. Aí Eliseu vai olhar, vai orar, vai dizer: "Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja." E imediatamente ele vai ver, né? O monte cercado com um exército da parte de Deus. Aí o Espírito Santo falou para mim: "Percebe? O exército do inimigo não entrou, porque antes mesmo de Eliseu orar para Deus abrir os olhos de Geazi, já existia um exército de Deus protegendo a cidade." Tem exército da parte de Deus protegendo a minha e a tua cidade nesta manhã. Tem exército de Deus protegendo as nossas vidas nesta manhã. Antes mesmo da gente conseguir enxergar, né, a gravidade do problema, porque Eliseu não saiu para fora para ver que estava cercado.
Mas antes mesmo dele enxergar a gravidade e a natureza do problema, Deus já tinha enviado reforço para lá, para proteger a vida dele. Então acredite que nessa manhã o cuidado de Deus, ele vai além daquilo que a gente pode imaginar. Amém? Recebe livramento nessa manhã de hoje. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. É isso aí. Quando a gente às vezes ora e acha que não nada está acontecendo, a gente sabe que Deus está no controle de tudo e nada foge do controle dele. Glória a Deus, missionária. Deus abençoe a tua vida. Amém. Amém, princesa. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. A Keila quer falar. Amém. Paz do Senhor de novo, né? Mas eu Amém. tenho que falar, né? Deus manda eu falar, eu não posso ficar quieta, né? Porque se eu ficar quieta, depois eu pago o preço, né? Mas queria falar para a missionária, né, que trouxe a palavra nessa manhã. Que Deus abençoe tua vida, minha amada. E me incomodava aqui fortemente para te falar nessa manhã que o ministério que ele tem na tua vida é grande, viu? Eu não te conheço e eu amo quando o papai manda eu falar com alguém que eu não conheço para a pessoa saber que é Deus verdadeiramente que está falando. E Deus manda dizer para você assim que esses filhos seus são promessas dele, são bênção na sua vida, viu? Deus mostra aqui para mim que o mais novinho, a sua gestação não foi fácil. Mas ele é uma grande promessa. O Senhor vai fazer ele de um grande pregador da palavra de Jesus. Porque grandes coisas o Senhor tem na tua vida, viu, minha filha? Tem passado grandes ventos. Grandes ventos você passou esse ano. E ano passado também. Não tem sido fácil. Só que Deus manda dizer para você, eu tô no controle da tua vida, minha filha. Você já contou dias? Deus me mostra que mandaram você contar dias que Deus ia te dar vitória, ia mudar. Só que Deus manda eu falar assim, os dias são os meus. Os dias da tua vida e da tua família são os meus. E diz o Senhor, tu vai contar dias de vitória. Pode contar nos teus dedos, manda dizer o Senhor para ti. Porque grandes lutas têm passado, manda dizer o Senhor. Eu não te conheço, mas Deus manda te dizer. Eu tenho visto as aflições que passou desde o começo do ano. Manda dizer o Senhor para ti. Tua família tem projeto e propósitos de Deus, e é por isso que Satanás se levanta muito contra a tua vida. Por isso que a fúria do inimigo é muito grande. Para você não pregar o evangelho, para você não falar do amor de Cristo, porque ele sabe de onde ele te tirou. Porque de onde ele te tirou? Satanás queria tomar a tua vida e te levar para o inferno, não é de hoje. O Senhor me mostra que é de muitos anos. Desde criança, Jesus te dá livramento. Grandes livramentos. Por causa do propósito que ele tem na tua vida, viu? Tu vai marchar nessa terra, manda dizer o Senhor para ti. Glória a Deus. O Senhor fala que eu não sou o primeiro profeta que fala isso para você. Não é porque você ministra, é porque há uma promessa dele sobre a tua vida. Aleluia, e ele manda eu falar assim para você, minha filha. Tu vai porque eu sou contigo e eu vou prover. Vou prover o veículo, vou prover o dinheiro, manda dizer o Senhor. Assim como eu tenho cuidado da tua casa. Assim como eu tenho zelado do teu celeiro, manda dizer o Senhor. Aqui é do teu coração. Porque o Senhor não vai faltar nada dentro da tua casa. Porque eu tenho te sustentado, manda dizer o Senhor. Eu creio, Pai, obrigado, Pai. Eu sinto a presença de Deus forte aqui nessa manhã. Glória a Deus, glória a Deus. Deus manda falar para alguém que nessa manhã tem alguém aqui que você tem muitos sonhos. Você tem sonho de montar o seu comércio. Você tem sonho de montar a sua loja. Muitas vezes você fala assim, Deus, está embargado o sonho. Deus, parece que não vem a provisão para mim conseguir este sonho, este projeto. Mas Deus manda falar para alguém que nessa manhã é promessa dele, vai se cumprir, viu? Deus está tirando muitos impedimentos. Eu vejo uma pessoa aqui nessa manhã que você está com tanto impedimento na sua vida que tudo que você tenta não dá certo. Tem benefício embargado, tem bênção que você está tentando pegar faz tempo, está na mão do homem, não está dando certo, e Deus manda falar assim, faz jejum e faz campanha, que você vai ver Deus honrar o nome dele através dessa vitória na sua vida. A glória não é sua, é de Deus. Entende? Que tem coisas que Deus está falando aqui para mim, tem causas que tá difícil aqui nessa manhã, na vida de alguém. Que você tá falando assim, Deus não tá dando certo. E Deus manda falar assim para você, faz campanha de jejum e oração.
Você vai ver Deus falar assim, não foi o homem que fez, foi ele que fez. Deus abençoe, missionária Jéssica, em nome de Jesus. Deus abençoe cada uma das irmãs. Eu pude sentir a presença de Deus aqui fortemente. Porque Deus tem projetos aqui na vida de pessoas. Deus tem projeto, coisa linda para fazer, viu? Irmã, e não se preocupe com os seus filhos, viu? Aonde você for, não fica com vergonha, na igreja, na live, aonde for. Continue falando que Deus te usa através das vidas. E eles são bênçãos na sua vida, viu? Recebe em nome de Jesus. Amém, Deus Eu abençoe. agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. A Nilza está fazendo o aniversário hoje, Nilza? Glória a Deus. Foi ontem. Tá. Foi ontem? Foi ontem. Parabéns, que Deus abençoe, viu? Muita Obrigada. saúde, muita presença de Deus, que é a melhor coisa. Que a gente... Amém. Não, é para eu. Alguém quer falar mais? Alguma coisa? Eu quero tirar uma foto antes de ler os pedidos aqui. De repente, veio na minha mente a live. E foi a hora que eu abri, então, rapidinho, Deus já usou ela para falar comigo. E foi assim, gente, foi uma limpeza de alma. Foi muito maravilhoso. A maneira que Deus usou ela para falar comigo. E Deus sempre faz, assim, sabe? Quando você precisa, o que você precisa, Deus manda você fazer. Foi isso que aconteceu comigo, tá? Então, assim, eu quero deixar aqui que vale a pena, mesmo às vezes a gente acha, não vai dar tempo, mas é no último segundo, no último momento, Deus não vai deixar de falar com a gente aquilo que a gente necessita, porque às vezes nós olhamos de um lado para o outro e não vemos ninguém, mas como a palavra foi falada agora, maior é o que está em nós, que é Deus, que Ele ouve os nossos pensamentos, Ele entende as nossas lágrimas, não é porque nós estamos servindo a Ele que a nossa vida vai ser só flores, não. Nós vamos ter dificuldade, sim, mas o importante é que na dificuldade Deus está conosco. Então foi maravilhoso. Eu só tenho a agradecer vocês, né, por a gente ter esse privilégio desse grupo. Às vezes a gente esquece, mas depois eu vou lá, ouço o vídeo e Deus ainda continua falando com a gente. Maravilhoso. Ó, o tempo tá curto, beijo para todos vocês e juntos somos mais fortes. Um abraço para todas. Amém. Glória a Deus. Isso é bom porque edifica, nos edifica, né? E é bênção, e Deus cuida de nós, Ele sabe cada detalhe, Ele é Deus de detalhes, isso é maravilhoso. Deus abençoe, glória a Deus. Mais alguém quer falar? Fran quer falar? Mais alguém quer falar? Eu desliguei sem querer. Sem problema. Eu quero que vocês orem pelo amigo meu. Ele está dando chiado. Agora melhorou. Que uns anos atrás ele teve câncer de garganta, e aí foi bem grave, e terminou curando. Aí foi fazendo umas químio, tudo. Aí, há 1 ano e meio atrás, ele operou de um tumor na cabeça. E os médicos não conseguiram tirar tudo por conta da área, né? E aí, recentemente, ele descobriu um outro na cabeça. E assim, tá bem crítico a situação dele. Foi internado 1 semana, foi para casa, ficou 3 dias, começou a dar convulsão, e ele internou novamente essa semana. E aí, assim, só que assim, os médicos não desenganou, né? Mas só Deus sabe, né? E aí eu queria que vocês orassem por ele, porque ele perdeu a mãe antes dele fazer a cirurgia, 1 ano e pouco, ele perdeu a mãe uns 15, 20 dias antes. E aí eu acho que debilitou mais por conta disso também, né? Aí eu quero que vocês orem por ele, pela saúde dele, que Deus venha fazer o de melhor para ele também não ficar sofrendo, né? Obrigada. Amém.
Eu queria pedir se a Keila pode orar. Pode orar, Keila? A missionária Jéssica, ela precisou sair. Vamos orar. Eu escrevi ali, vou agradecer. A pastora Elisângela aceitou meu convite, que eu mandei, e a Jéssica também. E eu acredito que na próxima quarta vão ter mais convidados. Vamos orar, Glória então. a Deus. Jesus, nós viemos te agradecer, meu Deus. Que encontro maravilhoso o Senhor, Pai, reservou para nós essa manhã, Jesus. Podemos ouvir a sua voz, que o Senhor falou, Pai, através da tua filha. Nós pedimos para que o Senhor abençoe, Deus, a vida dela, continue cuidando, Senhor, da casa dela, da família dela, Senhor, dando livramento, Pai, abençoando todos os passos. Eu peço também, Pai, nesta manhã, sobre a vida de cada uma dessas filhas, Pai, que parou o tempo, Senhor, um pouquinho, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar. Pai, eu já te agradeço e clamo o Senhor nos dá livramento, assim como o Senhor tem falado, abençoa cada uma delas, que elas possam ter um dia abençoado, a família, Senhor, possa ser guardada por Ti. Nós pedimos ao Senhor, meu Deus, a sua bênção, a tua presença, ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Obrigada, meninas, que Deus abençoe cada uma de vocês, o dia de vocês, e que seja muito abençoado, de muita paz, alegria e ânimo, força. Deus abençoe a todas, fiquem com Deus, viu? Obrigada.